Bem-vindos a mais um Minuto Escola. Esta semana o tema tá pra lá de especial, a gente vai falar sobre esporte, mas antes eu vou tomar aqui a liberdade de falar para você, telespectador, sobre um assunto que vai impactar a nossa cidade, vai impactar Araçatuba, Birigui e toda a região. Está chegando o grande desafio. Marque aí na sua agenda, 28, 29 e 30 de abril. Prepara aí a bota, prepara o chapéu e bora pra caça. E eu tô aqui hoje com ele, com o Sérgio Tumeleiro, nosso secretário de esporte municipal, secretário de esporte aqui de Araçatuba. Sérgio, bem-vindo ao Minuto Escola. Prazer receber você aqui. Igualmente, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Que isso. Sérgio, o grande desafio, ele é um projeto muito bacana, porque serão exatamente 3 águias. Até ela estava aqui agora, deve ter voado. São 3 águias que serão escondidas pela cidade. E aí movimenta as famílias, né? É o 3º ano que a gente vai fazer esse projeto. E nós vamos mobilizar jovens, famílias à procura da águia. E aí, quem encontrar as águias recebem prêmios grandiosos, que será divulgado posteriormente. Fica de olho nas minhas redes sociais, pessoal, e também as redes sociais do colégio. Mas é muito bacana. Então, esse ano em especial vai acontecer 28, 29 e 30 de abril. E já temos um parceiro ouro, que é o Speed Park, conosco nesse projeto. Então marca essa data na sua agenda e bora caçar as águias perdidas. Isso é muito legal. A interação que se faz com esse tipo de atividade com a comunidade é muito bacana e muito interessante. E além de secretário de esporte, você é professor também, né? Isso. Minha formação, eu venho da universidade. Eu assumi a Secretaria de Esportes em 2017 e até lá eu trabalhava na universidade. É minha primeira experiência na questão pública, no serviço público. Antes eu trabalhava na universidade particular, em especial. Bastante diferente uma coisa da outra, mas acho que uma coisa que complementa muito uma a outra. Certo. E acho que a experiência de uma faz com que seja possível na outra fazer um bom trabalho. Legal, Sérgio. Com certeza, cara, tem bastante coisa aqui pra falar, a pauta tá grande, mas vamos indo, passo por passo, né? Bastante pergunta pra fazer, coisas que nossos telespectadores, vocês que estão assistindo esse programa, seja pelo YouTube, aliás, já quero aqui fazer um pedido, marca aqui, se inscreva no meu canal Minuto Escola Bruno Souza, e sempre que tiver conteúdos relevantes como esse, você será notificado, aperta o sininho aí e sempre você será notificado. Mas Sérgio, vamos começar aqui, né? Pelo princípio, claro, mas vamos falar sobre a questão da Secretaria de Esporte e a Secretaria da Educação. Vocês trabalham de maneira interligadas, eu penso, né? Como que funciona isso na prática? Sim, nós fizemos... Eu tenho uma relação, a Secretaria de Esporte tem uma relação com a Secretaria de Educação muito grande. Até porque, na maioria das nossas atividades, elas são desenvolvidas para a criança, para o adolescente e tal, e muitos deles oriundos da escola pública, seja ela da escola municipal, uma grande quantidade, ou da escola estadual. Então essa relação ela sempre existiu. Essa parceria com a Secretaria de Educação Municipal ela é muito grande em todas as atividades. Nós temos atividades das mais diversas, como por exemplo no atendimento em projetos específicos de basquete com escola municipal, as crianças que saem da escola e acabam entrando nos projetos das escolinhas, sejam de qualquer modalidade esportiva. Então a gente sempre está aí em parceria. Fora isso, nós realizamos muitas coisas outras, utilização de espaços físicos de escola, tanto para a escolinha quanto para treinamento de equipe. Às vezes a Secretaria de Educação nos dá um suporte cedendo veículos para viagens de atletas, viagens de equipes. Então é uma relação bastante grande e acho que o que é mais importante, assim, existe uma relação, especificamente falar num programa como esse, com a educação. Mas eu tenho uma relação, a Secretaria de Esporte tem uma relação muito grande com todas as secretarias. Na verdade, nós dependemos de muitas das secretarias municipais para que até as coisas consigam andar na Secretaria de Esportes.
Aí no caso da Secretaria Municipal, essas atividades que você mencionou, como competições esportivas nas escolas, então a Secretaria de Esporte trabalha nesse eixo como incentivo nas escolas públicas municipais. Isso. Eu vou usar, por exemplo, lá na IMEB Eusa Neusa, por exemplo. Nós temos projetos lá de damas, nós temos de xadrez, nós temos projetos de ginástica artística, de futsal, temos projetos de handball. Por outro lado, a própria equipe nossa de handball, tanto masculina e feminina, a equipe de competição treina no ginásio da escola. Lá, se eu pegar, por exemplo, a IMEB Eni Ferraz, o futsal masculino treina a equipe de competição, tanto dos Jogos da Juventude quanto a equipe adulta, treina lá na quadra do Eni Ferraz. E nós temos tantas outras escolas espalhadas pelo município que acabam cedendo nos horários diversos da prática da educação física da escola, acabam cedendo o espaço para que nós possamos utilizar em escolinhas, e muitas dessas escolinhas para os próprios alunos da escola. A partir do momento que eles saem da escola, eles acabam participando das escolinhas na própria quadra da escola em que eles frequentam. E aí a gente fica essa distribuição. Hoje nós temos pela cidade 83 núcleos de atividade esportiva, das mais diversas, então às vezes acontece numa escola várias modalidades esportivas. Isso é muito bom. Vou falar agora um pouquinho sobre as competições regionais, né? Sobre as competições de Araçatuba de maneira regional. Mas antes disso, Sérgio, queria dar um recadinho aqui para o pessoal que nos assiste. Não poderia deixar de divulgar os patrocinadores do programa Minuto Escola, que são eles: Colégio Severiano Judá, Cleiton Barbosa Móveis Planejados. Essa galera que contribui aqui para um Minuto Escola cada dia melhor. Agora sim, vamos lá. Nós temos acompanhado pela mídia aí que a sua pasta tem trabalhado bastante, né, em jogos de competições regionais e tem formado atletas, inclusive, né, para competições regionais, estaduais, e é verdade que tem enviado o atleta até para outros países, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu acho que hoje a Secretaria de Esportes ela trabalha num resgate do esporte na cidade. Acho que esse é o momento que nós passamos a colher frutos de um trabalho a médio e a longo prazo. A atividade esportiva, a prática esportiva de competição, ela não é tão simples assim, porque você demanda de um tempo muito grande na formação desse atleta. Sim. Então, assim, nós temos atletas hoje que acabam se despontando a nível regional, sim, mas eu tenho atletas a nível estadual, a nível nacional e até internacional. Então, vamos pensar, por exemplo, a nível estadual. Nossas equipes hoje de atletismo, a equipe de natação, a equipe de basquete, a equipe de ginástica rítmica são destaques a nível estadual em competições. Se nós pegarmos a nível nacional, hoje eu tenho atletas da natação, por exemplo, que é o segundo índice até 16 anos brasileiro. No atletismo eu tenho aí o primeiro e o segundo colocados do arremesso de peso, são atletas da nossa cidade. Se eu pegar em competição internacional, por exemplo, esses dois mesmos atletas do arremesso de peso, eles foram, no final do ano passado, foram campeões sul-americanos. Você frisou bem, da nossa cidade, ou seja, você não pega atletas de outras cidades. Não, nós não temos, diferente por opção. Então eu acho que isso volta, se eu contar um pouquinho da história, acho que isso tem a ver com isso. Como eu falei, eu sou oriundo da universidade. Um dia, Dilador me chamou para uma reunião na Secretaria de Esportes. Eu e ele nunca tínhamos conversado pessoalmente. Estava curioso para saber como rolou esse convite. Eu e o Dilador nunca tínhamos conversado. Eu sabia quem ele era, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, essa coisa toda. Me ligaram da prefeitura me chamando para uma reunião com ele. E aí cheguei, conversamos. E naquele momento ainda estava sem secretário de esportes, o Omar tinha saído, que foi o primeiro secretário assim que ele assumiu, ele ficou por um curto período de tempo. Eu falei, não, tá bom, vamos na reunião. E aí quando eu entrei na sala dele, estávamos eu e ele na sala dele, daí conversamos um pouco, ele falou assim, não, eu queria ver contigo, eu queria te convidar para ser secretário de esportes. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro conversar, ver se nós pensamos as mesmas coisas. Porque se nós não pensarmos a mesma coisa, está tudo bem, eu vim aqui, tomamos um café e eu vou embora. Eu falei, porque se nós não pensarmos as mesmas coisas, não vai dar certo. Certo.
Aí ele falou, tá bom. Ele falou assim, então começa você, o que você pensa disso? Chegando nesse atleta, assim, o que você pensa de atleta? Ele falou, de jeito nenhum, nunca quero que Araçatuba contrate uma equipe, contrate atleta que venha. Eu falei assim, eu também não. Então assim, deu certo. E tanto que eu acho que as coisas, elas vão nesse sentido, que eu acabei assumindo a Secretaria de Esportes lá em 2017 e estou lá até hoje. Então assim, de alguma maneira isso é bom, tanto para a prefeitura ou o trabalho que a gente faz, isso é interessante. E aqui naquele momento chamou a atenção porque assim, eu tinha, por causa da universidade, aí muitas pessoas que acabam nos conhecendo, e nós estávamos ainda terminando de conversar e já tínhamos conversado sobre isso, e nós conversamos naquele dia que a prefeitura só ia anunciar a questão do novo secretário de esportes dali 4 dias. Aí nesse momento estava conversando com ele, entrou a Edna, que é a vice-prefeita, na sala. Eu já tinha feito algumas coisas com a Edna num outro projeto que a gente tinha anteriormente, e aí ela falou assim, daí o dilador me falou para ela assim, convidei o Sérgio para ser o secretário de esporte, mas nós só vamos anunciar daqui a 4 dias. E ela falou, impossível. Daí ele falou, mas por que impossível? Ela falou, porque eu estava vindo no corredor e no corredor já falaram que o secretário de esportes estava dentro da tua sala. Então assim, já saiu que ele é o secretário de esportes. Não tem mais como, assim. Tanto que eu saí da sala dele às 11h45 e às 12h15 um programa de rádio estava me ligando para que eu falasse na rádio como secretário de esportes. Então 30 minutos entre a saída da sala dele e o programa de rádio ter me ligado, que já tinham falado que eu ia assumir a secretaria. Foi meio conturbado assim. Foi assim, nesse sentido rápido, nesse sentido. Muito rápido de fazer isso. E eu acho que é exatamente isso, sabe? De nós darmos a oportunidade dos nossos atletas. Então, nós temos um programa na cidade que se chama Auxílio Atleta, e nós tínhamos a opção ou de, entre aspas, guardar esse dinheiro e fazer a contratação de atletas, ou a gente utiliza isso para a formação dos nossos atletas. É óbvio que nós optamos por utilizar esse recurso na formação dos nossos atletas. Então, quando eu falo que nós temos hoje o campeão e o vice-campeão sul-americano de arremesso de peso, são 2 atletas de Araçatuba. De Araçatuba em todos os sentidos. Nasceram em Araçatuba, iniciaram a prática esportiva em Araçatuba, continuam treinando em Araçatuba. E eu costumo comentar especificamente nesse caso que é assim, eles participaram do Campeonato Sul-Americano em São Paulo, a competição foi em São Paulo, e é muito difícil às vezes um país ter o primeiro e o segundo colocado numa competição. Então o Brasil tem isso. É muito difícil um estado ter o primeiro e o segundo colocado. São Paulo tem isso. E muito mais difícil uma cidade como Araçatuba ter isso. Então nós temos hoje o campeão e o vice-campeão sul-americano de arremesso de peso sub-18, que são de Araçatuba. E mais do que isso, nós estamos falando de 2 atletas, um de 15 e um de 16 anos. Ô Sérgio, falando, né, em atleta, essa coisa toda, acho que é uma pergunta que também é curiosidade de muitos que estão nos assistindo agora, né? E o AIA? Vamos lá. Não tá nem na pauta, tá? Mas não podemos falar. Eu penso que seja uma curiosidade, olha lá, até o produtor já... E o AIA? Como que tá o AIA? Qual que é o projeto? A Secretaria de Esportes, a Prefeitura hoje, até por força de lei, ela não pode incentivar qualquer prática esportiva classificada como profissional. O Tribunal de Contas do Estado, ele não aceita prestação de contas nesse sentido. Então, por exemplo, o que nós podemos fazer com o AIA, que nós acabamos disponibilizando? Quando eles querem participar de competição, eles vêm pedir, nós fornecemos os laudos, os alvarás, a documentação do estádio. E a única coisa, por exemplo, que ficou aí um celeuma nesse sentido dessa última vez, até por causa do prazo. Essas são coisas, por causa de vistoria de bombeiro, por causa de solicitação, que não acontecem de hoje para amanhã, elas são mais lentas. Então nós disponibilizamos o estádio está aprovado, saiu a aprovação no dia 9 de fevereiro. Já tem com a projeto de reforma do estádio? Não, por enquanto é assim, nós estamos com um projeto de reforma da pista, de novo, de enrochar a pista do complexo esportivo ali do estádio. Estava no Ministério da Cidade. Isso estava parado lá no Ministério da Cidade já de algum tempo. E agora vai permanecer um pouco mais, porque agora ele desmembra de novo. Foi criado de novo o Ministério do Esporte, ele passa a atuar desde a semana passada. Então,
ele sai hoje, esse projeto do Ministério das Cidades, e vai para o Ministério do Esporte. Então, assim, vamos aguardar algum mais tipo um pouco. de incentivo do governo do estado? Nada a ver isso? Nada, Totalmente assim, nesse municipal. sentido, todo municipal. Então, a questão do AIA, assim, nós incentivamos, eu tenho tido reuniões com eles periodicamente, e naquilo que é possível a gente atender. Então, por exemplo, semana passada, na sexta-feira à tarde, eles solicitaram que nós disponibilizássemos o campo para que eles fizessem uma peneira do Sub-15. Então, na sexta-feira à tarde, das 13 às 17 horas, eles fizeram uma peneira lá do Sub-15. No sábado à tarde, entre 13 e 17 horas, também eles fizeram uma peneira do Sub-17. Então, assim, a gente tenta, nesse sentido, atender com essas demandas, que é aquilo que o próprio Tribunal de Contas permite. Uhum. E como é que é essa relação? Hoje, nenhuma outra modalidade esportiva no Brasil é classificada como profissional, exceto o futebol. Certo. Né? Então, assim, as prefeituras, elas não podem ter essa relação com equipes profissionais. Ou seja, o AIA ele é um clube distinto, é isso? Isso, ele é um clube à parte. Ele é a relação com a prefeitura, nós quando... O que a cidade, o que a Secretaria de Esporte pode fazer para incentivar, né, o time, inclusive para participar de campeonatos, torneios, até onde... Vamos lá, e só com... É um clube, é o que ele está explicando. Uma associação com um CNPJ específico. Como se fosse um Palmeiras, um Corinthians. Isso, exatamente. Eu queria falar do Palmeiras, agora chegou no momento. Ele é assim, o que nós podemos fazer, por exemplo, é disponibilizar o espaço físico. Qualquer outra coisa que envolva recurso, a prefeitura não pode. Então, por exemplo, lá a gente não pode ter alojamento. Mas, por exemplo, a equipe vai disputar o campeonato paulista e tal. Sérgio, você consegue bancar a alimentação do time? Mas que seria legal e um sonho ver nossa cidade lá junto com os clubes grandes. Com certeza. Isso não é permitido, exatamente por isso. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, hoje a gente já não tem, mas, por exemplo, nós temos na cidade um campeonato da Lifimar, que é parceria com a Secretaria de Esporte. Quando saiu essa lei de que não podia, alguns clubes precisaram até mudar de nome, porque eu não posso ter essa relação. Então, por exemplo, se um time de Araçatuba, mesmo que não tenha vínculo nenhum com um time profissional, mas que leve o mesmo nome, ele não pode ser bancado, nem arbitragem, nada, pela Secretaria de Esportes. Então, já que você falou do Palmeiras, por exemplo, se alguém aqui de Araçatuba quiser colocar o nome igual ao Palmeiras que tem em São Paulo, ele não pode participar do campeonato, porque isso se configura uma relação direta com aquela equipe profissional registrada como profissional, e aí o tribunal não aceita a prestação de contas. Então, assim... Mas isso tem a ver com patente também, marcas e tal? Para nós a coisa da prestação de contas, a gente nem fala sobre a questão da liberação. Sim. Eu me lembro, por exemplo, no início, o primeiro campeonato que nós fomos fazer lá, o pessoal tinha lá o time do Arsenal, do Tottenham. Eu falei, calma que isso não é permitido. Isso, e aí eles tiveram que mudar os nomes, então, sei lá, ficou Palmeiras. Então, assim, agora tem o Palmeirinhas lá do Água Limpa. Então, assim, você precisa de alguma forma dar Mas aí na informalidade, né? E precisa isso, por exemplo, sair até nas tabelas, em todos os registros desta forma. Se contar com o apoio da prefeitura, nesse sentido, né? E aí, por exemplo, você pega um campeonato como o da Lifimar, a prefeitura é que faz todo o pagamento do campeonato inteiro da arbitragem e a premiação. Então, por exemplo, se ele mantém o nome e ele se caracteriza como uma equipe que tem um nome igual a uma equipe profissional, para aquele jogo a prefeitura não pode arcar com a arbitragem. Com relação à AIA é a mesma coisa. Eles são vinculados como uma equipe profissional. Eles falam assim, Sérgio, mas mesmo o Sub-15 e o Sub-17? Infelizmente sim, porque você vai estar lá como o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras, Araçatuba Futebol Clube, Associação Esportiva Araçatuba. Então, assim, todo tem essa conotação de que quando você tenha no seu KNAI lá classificado como uma equipe profissional, você não pode.
Voltando aqui a respeito da decisão, né? Enfim, eu compreendo, né, o que você falou sobre não contratar atletas de outras cidades, investir na nossa própria cidade, na base e tudo. Mas vamos falar de resultado. De certa forma, isso não pode comprometer o resultado? Qual que é a sua visão? Se nós pensarmos na coisa de que eu quero ser campeão, sim. Mas na possibilidade, por exemplo, de eu oportunizar muitos desses atletas a participação de uma competição, eu acho que esse resultado ele é muito mais interessante do que às vezes eu ganhar, né? Eu ser o campeão daquela modalidade. Eu vou usar uma relação aqui que é muito direta. Jogos regionais. Desde 2017 e até antes de 2017, sempre que tem jogos regionais, nós somos, na classificação geral, o segundo. Rio Preto acaba sendo o primeiro por algumas circunstâncias. Primeiro que Rio Preto é uma cidade com o dobro da nossa população, quer dizer, se eu tenho o dobro da população, eu tenho o dobro de possibilidades de ter atletas, né? Eles, em algumas modalidades, acabam fazendo a contratação de alguns atletas de fora, e aí por opções, né? Nós não temos essa opção. E sempre ficou muito claro, por exemplo, do prefeito dizer assim, eu prefiro nós irmos por uma competição e não sermos campeões, mas nós termos nesta equipe atletas da nossa cidade. Porque eu fico pensando assim, imagine para uma equipe de vôlei treinar, eu preciso de no mínimo 12 atletas. E aí eu treino 12 atletas, mas a uma semana da competição, eu digo para eles assim, o seguinte, eu vou cortar 4 de vocês porque eu vou contratar 4 atletas de fora para completar a minha equipe. Então, nesse sentido que nós falamos, de você assim, tá bom, mas qual é a motivação, qual é a disponibilidade que aquele moleque que ficou lá treinando o ano inteiro chega nesse momento e fala assim, não, mas agora eu vou ser cortado porque vai ser contratado alguém de fora. E tudo então, nesse sentido que a gente tudo isso assim, de maneira prática, os prós e os contras, vocês avaliam que... Sim, né? No nosso entendimento, assim, não. Vocês falam assim, Sérgio, não tem ninguém de fora no sentido que mora fora? Sim, eu tenho atleta de fora que joga. Eu vou usar um exemplo, então, por exemplo, no xadrez, eu tenho um atleta que é de Araçatuba que estuda em Florianópolis. E aí você assim, ele é de fora? Não, ele é de Araçatuba, hoje ele estuda lá. E todas as competições, ele acaba com jogos regionais, jogos abertos, ele acaba competindo por Araçatuba. Ele é de Araçatuba. Eu tenho outros atletas, por exemplo, ciclismo. Eu tenho atleta do ciclismo que faz 5 anos que compete por Araçatuba. Que mora, por exemplo, em São Paulo. Que competiu por Araçatuba lá e compete. Mas nós não gastamos um centavo, nós não contratamos o atleta. E assim... a equipe X quer contratar ele. Não, tranquilo, tá tudo certo. Nós não pagamos para esse atleta, nós não contratamos ele para ir para os jogos, nós não pagamos ele para ir para os jogos, nem nada. Então nós temos aí, que eu acho que é bem interessante, que acho que é uma mudança no sentido. Quando eu assumi a Secretaria de Esportes, nós falávamos às vezes com alguns atletas e eu ouvia a seguinte colocação. Sérgio, mas eu tive muitos problemas com a Secretaria de Esportes, nesse momento eu não quero jogar por Araçatuba. Atletas daqui mesmo que jogavam por outras equipes de fora. Isso foi sendo trabalhado. Hoje, por exemplo, já há 2, 3 anos, nós temos aí alguns atletas que estavam de Araçatuba, que representavam equipes de outras cidades, eles mesmos acabam nos procurando e falam assim, eu quero voltar a competir por Araçatuba, eu quero participar dos jogos regionais, jogos abertos por Araçatuba. Então acho que isso também é um sentido, ou pelo menos uma marca de que aquilo que nós temos feito tem dado resultado. Legal, vamos falar um pouquinho do Projeto Agir? Bora! O Projeto Agir, eu tenho observado, André, que tem enchido os estádios, né, com como esse projeto, como você avalia esse projeto, né? Eu percebi, por exemplo, que a ginástica rítmica se tornou algo popular, não era, né, tão popular assim. Qual que é a sua avaliação geral? Tudo começa assim, Bruno. Os meios de comunicação, eles têm uma influência muito grande nesse sentido, né? Se você pegar, por exemplo, a TV, principalmente a TV aberta, ou mesmo a TV, às vezes, fechada, né? Ela jamais transmitiria uma competição de ginástica rítmica. E dos últimos anos, e eu acho que isso é o resultado, então vamos pensar em termos de Brasil. É que o Brasil acaba se destacando nessa modalidade, isso também chama a atenção da mídia e você acaba... levando a mídia para essa divulgação.
Quando isso acontece, nós também temos do outro lado, aqui na ponta, um interesse muito grande das pessoas que queiram fazer isso. Então, especificamente no Projeto Agir. Hoje, o Projeto Agir, nós temos quase 600 meninas que fazem parte do projeto, que são matriculadas, mas eu tenho uma lista de espera de mais de 700. Né? Assim, nós não temos mais vaga porque eu não tenho mais como colocar meninas. E daí, às vezes as pessoas falam assim, Sérgio, mas na turma lá do avançado tem vaga. Sim, mas eu tenho que lembrar que nem todas as crianças podem chegar lá no avançado de imediato, que é um processo. Então vai passar pela iniciação e até chegar no avançado. Mas hoje nós temos essa quantidade que é atendido. Fora isso, por exemplo, então, quando você está falando de lugar cheio, sim, a apresentação anual da ginástica rítmica usando uma expressão popular, é um Deus nos acuda. E eu sempre fico aflito no dia da apresentação da ginástica, porque eu não sei que horas que a gente fecha o ginásio. Diz assim, agora quem está dentro, não sai, quem está fora não pode entrar. A última apresentação foi... É uma consequência de um projeto que tem dado certo, né? Tem fluído, isso é muito bom. A última apresentação, se não me falha a memória, foi dia 30 de novembro. Nós antecipamos um pouquinho por causa da Copa do Mundo e tal, foi dia 30 de novembro. E eu digo para você assim, dentro do Plácido Rocha cabem 2.600 pessoas sentadas na arquibancada. Mas lá tinha gente sentada na arquibancada, no corredor, nas escadas, dentro da quadra. E eu falei assim, vamos para. Então assim, Em pé. E aí eu tenho gente que reclama porque a pessoa fica em pé ali no gradil, atrapalha quem está atrás e tal. Em especial 2022, a Ângela, que faz um trabalho excepcional lá com a ginástica, e eu tenho vários projetos que são excepcionais nesse sentido. Ele sempre determina um tema. Então, 2022 o tema era super-heróis. E aí com um duplo sentido nesse ano específico de 2022. Quando as pessoas receberam o convite, as pessoas pensaram porque tinha a Mulher Maravilha então todo mundo pensou que super-heróis, estávamos falando de desenho animado. E ela tinha uma relação sim com desenho animado. Mas o nosso sentido dos super-heróis para 2022 era o pessoal que trabalhou na linha de frente da Covid, especialmente o pessoal da saúde. Então, nós convidamos o pessoal da saúde, Carmen foi lá, o pessoal da Unimed foi lá, que a Unimed é a patrocinadora da equipe e do projeto de ginástica rítmica como um todo. Eles foram lá e ao final eles acabaram descobrindo que, quando se mostrou lá no final da apresentação, que os grandes heróis, os grandes super-heróis foram aquelas pessoas que durante todo esse período da pandemia estavam lá na linha de frente, tá? Então foi muito emocionante, foi muito legal, e assim, não tinha lugar para mais nenhuma pessoa dentro do ginásio. Muito legal. Para fechar agora, a gente tem uma última pauta, já subiu a plaquinha ali, 13 minutos. Tem pergunta do produtor, não? Não. Hoje tá... Sim, só uma pergunta do produtor, já vamos para a pergunta final. O bairro foi beneficiado com a Areninha, um projeto maravilhoso do Estado com a Prefeitura, sensacional. Existe a possibilidade de Araçatuba ter mais projetos desses? Sim, neste momento, então vamos pensar 2023. 2023, os projetos das areninhas esportivas que foram espalhados pelo Estado de São Paulo, ele volta, abre-se edital de novo para instalação em 2024. Porque tem esse período... Areninha seria pequenos grupos. Né? Areninha, nesse caso específico, eles chamam de areninha esportiva um espaço onde tem... Essa última que foi instalada, nós já temos 2 instaladas na cidade. Essa última que ele se refere ali do bairro Concórdia é um espaço de uma quadra de futebol society acoplada com uma quadra de basquete 3. E a prefeitura ainda complementou lá, fez uma quadra de vôlei de areia e uma caixa de areia para a criançada brincar enquanto o pai e a mãe ficam lá batendo uma bolinha, eles... Mas essa questão do esporte é muito interessante, eu até agradeço mais uma vez sua presença aqui, porque se a gente parar para pensar a importância do esporte, eu sou educador, sou diretor de escola, e a gente sabe que o esporte, ele trabalha o raciocínio das crianças, a disciplina, ele trabalha zonas também de raciocínio lógico, né? Então, assim, o esporte ele é fundamental, sem contar os aspectos da saúde, né, na vida das crianças. Exatamente, eu acho que tem um sentido muito grande, porque, assim, às vezes eu acho que a relação com o esporte ele pode ser feito com todas as disciplinas escolares. Sim. Você vai pensar, então, por exemplo, na matemática.
Vamos jogar basquete e relacionar ele com a matemática? Olha Exatamente. só a questão da soma, da multiplicação, às vezes, dos pontos que você tem num jogo de basquete, ele pode ser relacionado diretamente Xadrez. com a matemática. Xadrez, damas. Dama, Então, xadrez, enfim, tudo tantas outras modalidades. Então, assim, eu acho que isso... a questão, por exemplo, da velocidade de raciocínio em alguém que vai jogar futsal, um menino que vai jogar de 7, 8, 9, 10 anos que vai jogar futsal, ele tem que estar prevendo aquilo que ele está fazendo e, ao mesmo tempo, ter a percepção do que aquilo que o colega dele, que é o companheiro dele de equipe, está fazendo, para saber se ele pode tocar uma bola mais para frente, mais para trás. Trabalho em equipe, exatamente, empreendedorismo, né? Sim. Que é tão falado hoje. Sim, um desenho dessa quadra que você tenha. E assim, fantástico. Mesmo as modalidades, que a gente fala assim, modalidades mais individualizadas. Não existe uma modalidade que ela seja só individual, porque até para que uma modalidade seja individual, ela não é possível porque você vai jogar, competir com mais alguém, Sim. contra alguém, com alguém. Sim. Então ela já não é mais individual. Ela Respeito pode ter ao adversário. Respeito. Né? E assim, acho que a gente aprende muito com o esporte. A relação com a vida, acho que ela é direta disso, primeiro porque você nunca... na vida vai ganhar, né? De tudo, vai ganhar tudo, então assim, você tem as suas perdas. Sim. E o esporte proporciona isso. A importância da frustração, né? Falando. E a importância do esporte tem o quê? O que mais se vê no esporte são regras, né? Sim, linhas que delimitam. Regras. E até isso trabalha, né? No indivíduo, na criança, no jovem. Eu acho que ajuda a formar muito o cidadão, acho que ajuda a formar muito essas competências todas que você tem. Eu acho que uma das mais importantes, mas a mais importante com certeza é a formação do caráter e do respeito que ele tenha para com quem ele esteja jogando e para com a própria equipe dele. Muito então bom, isso Sérgio. é muito legal. Sérgio, pra gente fechar agora mesmo, se uma família, uma mãe, um pai, vai lá e percebeu que a criança, que o jovem tem aptidão para algum talento, né? Seja no esporte, enfim. Qual o incentivo que a prefeitura dá? O que esse pai e essa mãe tem que fazer? Quem procura? Vamos lá. Para todas as modalidades. Então, assim, num primeiro momento, às vezes as pessoas não conseguem identificar. Então, por exemplo, nós temos muitas atividades que acontecem no Complexo Municipal, que é muito centralizado, mas eu tenho, por exemplo, muitas atividades que acontecem lá na Estação Cidadania, né, que é bem afastada da cidade, que acontece lá no Eusaneusa, que é numa outra região da cidade, no Eni Ferraz. Então, nós temos isso que acontece em todas as regiões da cidade. Primeira coisa, se a pessoa não identificar perto da sua casa, ela entrar em contato conosco na secretaria pelo 3636-1290. 3636-1290. Isso, e aí sim, outra coisa que é importante é assim, às vezes a gente percebe que a criança possa ter aptidão para modalidade A ou B, mas uma criança com 9 anos, às vezes seja muito mais interessante se você deixar que ela passe por algumas modalidades, experimente isso, e daí sim, depois... quem sabe decidir aquilo que você queira fazer. Então acho que também tem essas conotações de assim, deixar a criança experimentar. Então é a mesma coisa, assim, entra em contato conosco lá na secretaria, diz, eu moro lá no Planalto, o que eu tenho mais lá perto? Eu tenho tal e tal modalidade em tal e tal local, tal horário com o professor tal. Eu moro lá no Concórdia, o que nós temos lá mais próximo? Eu moro próximo da escola tal, tem atividade. Então, assim, esse contato conosco lá da secretaria, ele é de extrema importância porque nós conseguimos direcionar para onde nós temos aquelas atividades que a gente oferece. Existe algum projeto Adote um Atleta, algo no sentido? Sim, nós temos trabalhado com a prefeitura e aqui, eu estava falando, por exemplo, do atletismo. Nós temos trabalhado muito isso. Nossos atletas, a Andréia, que é a nossa técnica, a Alberto e a Alessandro, que são nossos atletas, vão para Aracaju. Preciso ir numa competição em Aracaju, nós já estamos trabalhando em umas parcerias. A competição acontece em agosto e essa coisa, o Tribunal de Contas também não me permite pagar a passagem aérea. Né? Então, assim, e não tem como ir daqui a Aracaju de ônibus. Sim. Então, nós estamos aí, ontem tivemos uma reunião com o prefeito e com o pessoal da prefeitura para fazer essa relação aí com os empresários, de nós acharmos uma forma de
bancarmos, patrocinarmos essas passagens. Assim, você tem bastante restrição, né? Pelo que foi falado, pelo Tribunal de Contas, enfim. Bruno. Mas a verba que vem é suficiente ou você às vezes chega numa situação que você não consegue gastar tudo porque... Como que funciona isso? Não. Minha verba eu gasto até os últimos centavos e aí o prefeito precisa nos socorrer seguidamente com alguma complementação orçamentária. Porque assim, nós trabalhamos muito com a questão orçamentária. O orçamento da prefeitura, cada secretaria recebe um percentual que é repassado pela prefeitura da arrecadação, e nós trabalhamos com esta arrecadação. Daí assim, algumas vezes alguns projetos junto ao governo do estado que liberam, então por exemplo nós estamos com reforma em alguns espaços que são projetos oriundos de editais do governo do estado com contrapartida do município. E aí quando tem uma contrapartida do município, por exemplo, isso é descontado do orçamento da Secretaria de Esportes. Se eu estou fazendo a reforma de um ginásio, aquilo que é a contrapartida do município é descontado da Secretaria de Esportes. Então tudo sai desta verba orçamentária. E aí aquilo que eu não posso. Então, por exemplo, eu não posso pagar uma passagem aérea, porque se eu pagar uma passagem aérea na prestação de contas, se for para o tribunal, eles vão recusar. Então, assim, a gente não pode pagar. Então, nós já estamos fazendo uma campanha para fazer essa arrecadação. Hoje é dia 1º de março, 3 de março, no comecinho de março agora, está por volta de R$14 mil, porque são 3 passagens aéreas de Araçatuba a Aracaju. E lá em Aracaju eles ficam durante lá 4 dias numa competição, numa etapa do Campeonato Brasileiro. E aí sim, eu posso pagar, a secretaria paga a alimentação e a hospedagem. Mas qual seria essa campanha? Não, nós vamos, um patrocínio, vamos correr atrás, não tem uma campanha com nome específico, mas um patrocínio com os empresários para ver se a gente consegue bancar a passagem dos 3 atletas. E tem competições, então, por exemplo, eles têm competição em... A confederação ela fazia competições mais centralizadas. Em 2023 ela optou por fazer competições um pouco mais distantes. Então, por exemplo, esse ano nós temos competição em Aracaju, em Cuiabá, em Cascavel, no Paraná. Então, assim, são bastante distantes. Antes nós tínhamos aqui São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, era muito mais próximo. Para nós ficava mais fácil. Claro que para o pessoal do Norte e Nordeste ficava muito mais difícil para vir, mas para nós ficava mais fácil. Então, esse ano eles resolveram também dar uma ampliada nisso. Por isso agora vamos ter Aracaju, depois vamos ter Cuiabá, depois vamos ter Cascavel, e aí começam também essas competições que são classificatórias para as competições internacionais. Cara, foi uma honra ter você aqui, um prazer ter você no Minuto Escola. Tempos atrás nós tivemos a presença da Silvana, secretária municipal, hoje a honra da sua presença. Eu quero outros secretários também. Quem sabe a gente chega até no nosso prefeito de Lador, né? Como autoridade. Te garanto que é só se convidar, ele vem. Nós vamos chegar nele ainda. A ideia é lançada e o convite vai se estender a ele, a autoridade máxima da cidade, né? Porque o Minuto Escola é isso. Quando a gente fala de escola e educação, é um tema amplo, né? Sim. Então a nossa ideia é trazer realmente para as pessoas que nos assistem, para o pai, para a mãe, para milhares de pais, mães, alunos, estudantes, né? E deixar eles atualizados acerca do que acontece também na nossa cidade. Então, exatamente. Muito obrigado pela presença. Sérgio Tumeleiro, acertei o nome? Sim. Sérgio Tumeleiro, sobrenome de origem italiana, secretário de esporte hoje no Minuto Escola. Muito obrigado, valeu aí a produção. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola.